O tema de hoje, a gente vai trazendo bastante coisas do passado, né? E que são as nossas máscaras que a gente usa para sobreviver. Então, primeira coisa que eu quero começar, a primeira pergunta que eu quero falar é: aonde vocês querem chegar? Então é uma pergunta que a gente deve fazer sempre: aonde eu quero chegar? Quando a gente fala aonde eu quero chegar, e muitas vezes a gente não sabe responder isso. Valéria, quando a gente não consegue responder aonde eu quero chegar, significa que nós estamos muito desconectados da nossa verdade, desconectados da nossa alma, daquilo que é como se nós tivéssemos nos perdido ao longo do caminho, ao longo dos sofrimentos, dos medos, dos tropeços que a vida foi trazendo, e começamos a sentir tanta dor que fomos esquecendo do que nós somos. Bom, quando a gente pergunta o que eu quero, e se você estiver nesse momento que você diz: eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero, o que acontece? Este é o momento que talvez realmente a gente não saiba para onde a gente vai mesmo, porque a mente está confusa, o coração está doendo, o corpo não responde, e a nossa conexão com o espiritual às vezes está bloqueada, parada. Bom, uma das coisas que a gente pode começar a fazer seria fazer uma lista do que eu não quero. A lista do eu não quero permite você pelo menos começar a compreender aquilo que está realmente te fazendo mal, aquilo que está te causando dor. E isso já é um primeiro passo. O primeiro passo para você começar a caminhar para de verdade as coisas que você esqueceu, que você deixou para trás. Então, a primeira coisa é isso. Faça a lista das coisas que você não deseja. Faça a lista das coisas que estão te incomodando. Porque ao longo do caminho, a única coisa que a gente não quer nessa vida é sofrer. Então, quando a dor vem, a gente tenta esconder essa dor. E nós aprendemos isso muito pequenos. Muito pequenos. Porque quando nós somos crianças e nos sentimos rejeitados, não escutados, com medo, e a mamãe, por exemplo, causa esse sentimento de que a gente não vai ser amado, nós começamos a esconder os nossos sentimentos. Tem uma coisa que a gente faz e que nós confundimos muito, que é o sentimento de raiva, que a gente chama de tristeza. Então eu tô com raiva de alguém, eu digo que eu estou triste. Eu tô tão triste com fulano. E na verdade você não tá triste, você tá com raiva. Porque lá atrás, no primeiro amor, que às vezes é mamãe, nós não podemos sentir raiva da mamãe, né? Até nós, alguns foram educados assim: você não pode ficar com raiva da mamãe. E aí essa frase maravilhosa que é: você não pode ficar com raiva da mamãe, cria o quê? Exatamente isso. Você não pode ficar com raiva de quem você ama. E aí, ao longo do caminho, a gente vai encontrando muitas pessoas. E aí a gente vai camuflando, escondendo de verdade os sentimentos. Então a gente confunde, né, raiva com tristeza. E aí muitas vezes não, né? Quando a gente fala de um processo depressivo, está aí, né? Está acumulada muita raiva. A primeira vez que eu li, né, sobre isso, que o deprimido tem muita raiva embutida, eu falei: gente, como assim? A pessoa está super triste e ela está com raiva? E é isso. Então, vamos percebendo de verdade quais são os nossos sentimentos que pairam nesse exato momento. Qual é essa dor que eu estou vivendo nesse exato momento? Qual é a dor que eu estou tentando esconder? E esconder de quem? Porque quando a gente fala de quem,
A gente pode, como eu estou dizendo, escondendo do marido, do patrão, da namorada. Nós podemos estar escondendo esse sentimento de alguém para não ferir esse alguém e a gente continua nos ferindo. Agora, quando você mascara uma dor, quando você mascara um sentimento, você começa a criar movimentos de medo. Porque como você não está na sua estrutura, no que você realmente é, você passa a não enxergar o que você começa a ter medo de tudo. Porque tudo parece que te toca. Tudo parece que te fere, que é aquele excesso de sensibilidade que muitas vezes nós ficamos. Né? Que é aquela coisa de, eu tô sensível. Né? E muitas vezes a gente usa o sensível como estou carente. E aí já mudou o sentimento de novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E às vezes é tudo ao mesmo tempo. Quanto mais a gente se esconde daquilo que a gente sente, menos a gente reconhece o que estamos sentindo. E é muito interessante que a gente vai... É como se a gente começasse a sair da rota, da nossa rota. Escondendo cada vez mais aquilo que você é. Escondendo cada vez mais os seus talentos, as suas vontades de viver, de crescer, de transformar, de mudar. E quanto mais você vai se encolhendo, mais medo você tem e menos você segue à frente. Tem um movimento que a gente faz quando a gente está nesse sentimento de medo, quando a gente está com um sentimento de raiva. A gente começa a ir muito para trás, a tentar o tempo inteiro no passado achar uma resposta que você não está encontrando no presente. E aí nós ficamos repetindo pensamento, sentimento, mas por que isso? Por que eu fiz isso? Por que fizeram isso comigo? E você vai criando. E isso vai desconectando mais e mais você do agora. E quanto mais a gente está desconectado no agora, menos solução a gente encontra para aquela primeira dor que você mudou de rota. Então, quando a gente muda o nosso pensamento, o nosso sentimento para sobreviver, e a gente fica escondendo o tempo inteiro. E quando a gente sabe o que a gente está sentindo, a gente pode colocar de verdade o remédio certo. O remédio que vai te ajudar. E quando a gente fala do remédio certo, a gente pode estar falando, por exemplo, de tomar uma decisão. Nós precisamos, às vezes, tomar decisões. Está doendo tanto determinada situação que você precisa tomar uma decisão. Às vezes, tomar uma decisão pode ser uma coisa muito simples, como, de repente, ir ao médico. E você está tão atarefado, tão ocupado de tudo, e menos ocupado de si mesmo. Então você vai escapando de você. Você vai se perdendo de você. Então tem uma coisa que a gente faz, e nós somos muito bons nisso, que com todo esse sentimento com essa falta de percepção no sentimento, a gente cria uma coisinha, que é um nominho que a gente adora, que se chama culpa. Então, quando nós estamos nos sentindo culpado, nós somos roubados incessantemente da nossa alma, das nossas coisas. E culpado, no sentido, com esse sentimento de culpa, olha só o que acontece. Primeiro que nós não somos mais prioridades, porque nós não nos sentimos com a importância que nós temos, seja de algo simples, como entre almoçar e ligar para um amigo que está triste, eu ligo para um amigo que está triste. Entre pagar uma conta e ajudar a minha mãe com alguma coisa que ela precisa, eu ajudo a minha mãe. E assim a gente vai se colocando cada vez mais para trás, em segundo, em terceiro, quando você vai ver, você está lá muito longe da sua lista. Aliás, você passa a não existir. Bom, quando a gente fala da culpa, então eu faço o que o outro quer. Eu sempre faço o que o outro quer. Então, tem vários exemplos que a gente pode dar. Então, eu falei
do dinheiro, né? Então, às vezes a gente tem um dinheiro que é para suas obrigações, mas alguém chega e conta uma história triste. E aí você pega esse dinheiro e dá para alguém que você acha que precisa mais que você. E aí nós nos tornamos irresponsáveis. Irresponsável pela nossa vida, pelas coisas que a gente deveria fazer e não faz, mas fez para o outro. Deu para o outro. E aí eu vou dar um exemplo que eu dei essa semana para um paciente. Então, você, por exemplo, nós saímos hoje não, ontem. Ontem eu saí na rua e estava com muito frio. Estava com frio, mas você estava com uma blusa tão quentinha de capuz. E eu falei assim, olha, e esse meu amigo, esse meu paciente, ele era jovem, tem 20 e poucos anos e eu já tenho mais de 25. Aí comecei com a história. Ai, eu tô com tanto frio, eu não posso sentir frio, porque eu posso adoecer. Me empresta a blusa. E aí na hora ele falou, não, eu te empresto, Márcia. Incrível que ele falou, eu te emprestaria. Bom, aí vamos pensar nesse movimento desse rapaz me emprestando a blusa. Ele pode ficar doente. Ele pode ficar doente. Eu não. Agora, se eu sei que eu sou friolenta, se eu sei que tá frio, por que o outro tem que me dar a blusa dele? Eu tenho que assumir as coisas. Então, o que a gente faz quando a gente ajuda o outro por culpa? Quando a gente ajuda o outro porque a gente não sabe de si mesmo? Quando você não tem a importância que você merece, você passa a dar para o outro aquilo que supostamente você acha que você não é merecedor. E aí veja, na hora, o primeiro sentimento que eu tenho quando eu ofereço esse algo para alguém é, nossa, mas fulano é folgado, né? Nossa, quer dizer, eu posso ficar com frio, ele não. Ai, não sei. E continua, mas deu a blusa lá e fica remoendo. Remoendo o quê? O primeiro sentimento, que é o sentimento de raiva. A gente começa a nutrir raiva. Porque eu dei a blusa para aquele outro. Agora veja quando você cede, porque é isso, você cede aquilo que é bom para você para o outro. A primeira coisa que acontece, você começa a assumir a responsabilidade de tudo o que o outro tem que fazer. É o outro que tem que pensar que ele vai sair na rua, que vai estar frio, que ele está suscetível a ficar doente. É o outro que tem que ver isso. Você não. Ah, então eu não tenho que cuidar de ninguém? Claro, você pode cuidar. Mas veja o exemplo que eu estou te dando. É quando você se põe em risco, quando você se torna irresponsável com a sua vida, com as suas coisas em prol do outro. Então, às vezes, quantas vezes a gente deixa de pagar uma conta porque acha que a conta do outro é mais importante que a nossa? Você paga juros para ajudar alguém. Então veja, que tipo de ajuda é essa, afinal de contas, que você tem feito? Porque quando você deixa de fazer por você para fazer por outro, você assume uma responsabilidade, o outro nunca cresce e mais, você nunca corre o risco, né? Parece que você nunca corre o risco de deixar de ser amado. Porém, isso é um engano. Porque não é porque você ofereceu a blusa, porque você emprestou o dinheiro para essa pessoa que ela vai te amar. Pelo contrário, quanto mais a gente oferece para os outros, mais parece que fica em falta em nós. Mais a gente fica querendo e necessitando desse tal de reconhecimento. Porque o reconhecimento sempre acontece em nós. Então veja, olha o tamanho da nossa carência. Olha o tamanho da nossa necessidade que é dada para o outro. Como se o outro estivesse sempre aquém. Ele fosse mais importante que você. E não é mais importante que você. Ninguém é mais importante que você. Então veja, nós estamos falando de uma criança, de um bebê, que é dependente de você totalmente, e você precisa se dedicar a ele. Nós estamos falando de situações que a gente se sabota, que é essa questão. Então, por exemplo, quando a gente começa a reclamar muito de dinheiro, de falta de dinheiro, de falta de amor, geralmente quando a gente está com essas faltas, nós estamos falando da dificuldade de receber e de criar recursos. Mas veja só, por que você está em falta?
Porque você não está no aqui e agora. Você não está na sua necessidade. Você está dando muito, muito e muito. E está sem se dar nada. E pior, você não está querendo receber, se abrindo para receber, que é essa a questão. É incrível, a gente fala assim, parece uma coisa tão simples, né? E é simples, e a gente complica tanto, que é a gente mascarar as nossas vontades, que é a história, que é o tema, a gente mascara a nossa vontade, as nossas necessidades em prol do outro, e fica sem. E vai ficar sem até você se permitir, com um sentimento de humildade e não de humilhação, para que a vida te recompense tudo que você faz. E não é tudo que você faz pelo outro, é tudo que você faz por você. Quando você trabalha, se dedica, você é digno do retorno do seu salário. E quando você não se abre para isso, você fica o tempo inteiro nessa falta. E quanto mais você faz, menos chega para você. Porque você não está com o sentimento de receber. Aberto para situações e circunstâncias que vai acontecendo, mãos que vão te ajudando de forma incríveis. Às vezes você está precisando de dinheiro, de espécie. Mas às vezes o que você precisava em dinheiro, você recebe em recurso. Em um favor, em uma ajuda. Então, por exemplo, você precisava comprar um carro, de repente você ganha um carro de um amigo. Olha, eu estou com um carro aí, não tenho nem onde pôr na garagem. De repente você ganha esse carro. Estou dando um exemplo. Isso não é impossível, isso pode acontecer. Mas estou dando só um exemplo. Às vezes você está precisando alugar uma casa. Aí chega um amigo e fala para você assim, olha, eu estou mudando de cidade e eu queria deixar alguém na minha casa, no meu apartamento, que fosse de confiança, porque eu vou vender essa casa daqui a um tempo e enquanto eu não resolver a minha questão, eu gostaria que você ficasse. Então são um tipo de graças que você pode abrir quando você se abre para que o universo colabore com você, que o universo te ajude. Então veja só, nós podemos, quanto mais você estiver dando e não estiver ocupado de você, daquilo que você acredita, daquilo que você gosta, você não está aberto para receber. Então comece a se ocupar de você, comece a fazer coisas para você. Então tem uma querida que a gente trabalha aí há algum tempo e ela é a mãe maravilhosa, a esposa maravilhosa, a irmã maravilhosa, ela é maravilhosa, porque ela se dedica demais às pessoas e sempre estava com os mesmos problemas, principalmente a questão financeira. E um dia ela resolveu, acho que abriu os olhos e ela começou a estudar. Ela começa a se ocupar dela e os problemas que eram sobrecarregadas, que nunca era dela, começa a aliviar. E por que começa a aliviar? Porque ela começa a se ocupar de si. Ah, mas é uma coisa tão simples? É uma coisa simples. Ser feliz é algo simples. Se fazer feliz é algo simples. Então veja, o que você está precisando? E aí a gente volta na primeira pergunta. Aonde você quer chegar? E aí para quem está chegando agora, se você não sabe aonde você quer chegar, comece a listar aquilo que você não quer. E tem um truque muito legal que eu quero até propor para vocês, que é muito, muito legal, uma técnica muito legal. Então, para quem gosta do Ho'oponopono, quem gosta de boas frases, quem gosta de olhar, né, no Instagram, no Face, aquelas frases, né, bacanas, são frases motivadoras. O que eu vou propor a vocês? Para quem quer trazer um novo movimento, um novo pensamento, vai criar uma frase diariamente para você mesmo. Então, como é? Por exemplo, eu criei a minha, que é assim: se eu cheguei até aqui, eu vou chegar mais longe. Então, veja, essa frase ela tem duplo sentido, né? Ela tem um sentido de assim, se eu tive muitos problemas e consegui superá-los, eu quero chegar muito mais além. Se eu tenho dinheiro hoje, eu quero ter muito mais. Se eu tenho amor, eu quero ter muito mais. E aí é infinito, só a frase que você queira fazer. Então,
Veja qual a frase que você vai colocar e todos os dias você vai fazer uma. Então você vai colocar essa frase no celular, você vai colocar num post-it na sua mesa, e no espelho, e todos os dias você vai criar uma frase para você. Então hoje eu preciso de alegria. Então, Márcia, no dia de hoje, muita alegria. E aí, hoje eu tô preocupado. Márcia, hoje é dia de confiança, hoje é dia de confiar. Ou você pode colocar uma oração, ou você pode colocar a foto de alguém ou de um momento que você viveu bem e feliz. Então, crie movimento. São coisas simples que podem mudar o seu dia. E aí eu recomendo o livro O Milagre do Amanhã. Ele tem também na internet, tem ele em áudio. E, para quem gosta de ler, compre esse livro, que ele diz muito sobre isso. Que ele diz sobre o momento que você acorda, quais são os seus primeiros pensamentos. Qual é o pensamento que você vai dar naquele momento, para você criar um impulso para viver melhor. E quando a gente cria novos pensamentos, e é com esse exercício que eu estou sugerindo a vocês, né, que é colocar uma nova frase, nós damos um impulso. E tem uma coisa, você começa a ter um pouco mais de coragem de olhar os seus sentimentos. Por quê? Porque você vai ter que pensar, né? Como é que eu estou me sentindo hoje? Como eu estou me sentindo agora? E é essa a proposta. Quanto mais você se compreender, se permitir olhar um pouquinho para você, você vai poder transformar a dor naquilo que você realmente quer. E lembrando que toda dor, ela se transforma, nada é para sempre. Nem bom, nem ruim. Mas quando a gente está no desconforto, a gente precisa lembrar disso. Lembrar que isso pode acabar. E que muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós podemos fazer algo para aliviar essa dor, para promover situações e circunstâncias para ficar melhor. Então veja, primeiro, o que você está sentindo, o que está te incomodando, para que você dê o segundo passo, o terceiro passo, para se melhorar a cada hora. E para isso é a coisa do tomar o seu poder à sua mão, se colocar como prioridade, tanto os seus sentimentos como os seus desejos. Porque enquanto você não se coloca em primeiro lugar, alguém estará em primeiro lugar. E se alguém está em primeiro lugar, você vai estar em segundo lugar. Esse é o movimento, quando a gente fala de se colocar em primeiro lugar, não é o movimento do egoísmo. É o movimento de necessidade de ser você, de você perceber isso. Eu não posso dizer para você o que é melhor para você. Você pode ver como é, o que é melhor para você. Isso. Eu queria avisar para todo mundo que esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube da Clínica Elo Livre, para a gente passar e repassar e assistir depois, para quem chegou agora, a Cássia, para que vocês possam assistir do começo ao fim. Repasse esses vídeos, se vocês acharam interessante, repasse esses vídeos. Tem muita gente precisando palavras de carinho, palavras que incentive, que leve um pouco para o futuro. E assim, todos nós, né, não é algumas pessoas, a gente está precisando o tempo inteiro. E é uma coisa que eu sempre falo, né, que nós somos crianças adaptadas. E criança adaptada, ela cede o tempo inteiro. E ela sempre cede para o outro. Quando a gente cede para o outro, a gente dá um passinho para trás. E aí a nossa felicidade pode ficar para depois. A nossa felicidade pode ficar para amanhã. E aí quando a gente fala de crianças, e eu disse que nós somos crianças adaptadas para sobreviver, a gente tem que resgatar então a nossa criança livre. Aquela criança espontânea, a criança que está sempre pensando no futuro, qual o brinquedo que vai ter, qual o brinquedo que vai inventar, o que realmente está precisando. Então a gente precisa resgatar a nossa criança. Essa semana eu tive a oportunidade de fazer
uma visualização com alguém que dizia assim: eu nunca consigo acessar a minha criança. Você faz esses exercícios, mas eu não consigo ir muito longe. E aí é muito legal, porque quando você fecha os olhos e você lembra de você como criança, veja que sentimento, olha lá de novo a nossa questão. Qual o sentimento que você tem quando você lembra da sua criança? Se você lembra da sua criança com dó, com tristeza, é hora de você sentar e conversar com a sua criança. É hora de você dizer para ela: olha, tudo o que você viveu já acabou. Todo medo que você viveu já teve fim. E agora você cresceu e pode ser e fazer muitas coisas. E veja, cada passo que você dá à frente é uma conquista. É cada dia que você abre os olhos, é uma nova oportunidade. Então nós precisamos acessar o que é importante para você, o que te faz. E quando eu falei da frase aonde você quer, e quando você não sabe aonde você quer chegar, tem uma coisa que eu acho um pouco pesado, que é qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. E muitas vezes nós nos enroscamos na vida com um relacionamento às vezes muito ruim, porque a gente às vezes fala assim: ah, melhor, qualquer um melhor que esse. E a vida corresponde exatamente como você disse. Ah, qualquer trabalho é melhor que esse. E a vida corresponde conforme você diz. Então tome cuidado com essa frase e com esse pensamento. Qualquer coisa é melhor do que hoje. Não, não é qualquer coisa que é melhor que hoje. Tem que ser qualquer coisa melhor mesmo. Pensa nisso. Então a gente cria crenças e pensamentos sem querer. Sem querer mesmo. Só que é o desavisado, o desatento, que é o que eu disse. É a gente desconectado de nós mesmos e a gente vai aceitando qualquer coisa. E aí quando chega lá na frente começa a olhar e pensar: o que eu estou fazendo aqui? A que momento eu me enrosquei com esse alguém ou com essa empresa ou com essa situação? Como é que eu fiquei doente, tão doente assim? E a doença, às vezes a gente tem doenças crônicas que passam tempos e tempos e a gente fala: como assim? Eu já estava doente e não sabia? Então é isso. Então não deixa a coisa crescer, a dor ficar maior do que você acha que você suporta, ficar no insuportável para você tomar uma decisão, para você olhar para isso. E veja só, que às vezes a dor é tamanha que a gente fica driblando, para não sentir dor. E na verdade nós estamos sentindo dor. E veja que pensamento infantil, que é o pensamento mágico, se eu ficar quietinho vai passar. Parece isso, Se eu ficar quietinho vai passar. Se eu não reclamar, pode ser que ele não brigue comigo. Se eu der o dinheiro para ele, pode ser que ele não reclame mais. Se eu pagar a conta para ele ou para ela, pode ser que ele me ame mais. Pode ser. E aí a gente fica criando esse comportamento de dependência, de importância, e não vai percebendo que você está se autodestruindo. Se desvalorizando a cada momento. Então, veja só, o que barganha você está fazendo com a vida? Que barganha você está tentando fazer com os outros para não sentir? E veja, a gente está falando do sentir dor, mas a gente pode estar falando também de não sentir alegria, de sentir satisfação, porque está se escondendo, se mascarando tanto, que até a alegria você deixou de sentir. Então veja só, comece a prestar atenção. Se faz muito tempo que você não tem sentimentos de alegria, é porque você está alimentando também sentimentos de tristeza. Se faz muito tempo que você não sente prazer, você está muito no desprazer. E quem pode dar prazer a você é você mesma. Então, vamos deixar de mentir um pouquinho para nós mesmos. Vamos parar um pouquinho de mascarar e começar a olhar no espelho e perguntar para essa pessoinha aí: o que você quer? O que você precisa? E tomar coragem, porque quando a gente dá um passo para frente, de ter a coragem de se fazer feliz,
tudo à nossa volta se transforma. Então, lembre-se de repassar esse vídeo para as pessoas que vocês acham que pode precisar disso. E na próxima semana vamos nos conectar, perguntar novamente aquilo que a gente deseja e lembrar qual a frase que você vai criar hoje. Então, quando a gente terminar esse vídeo, quando eu der tchau para vocês, eu quero que vocês coloquem, quero que vocês publiquem a frase que eu dou para mim mesmo é essa. A partir de hoje, nós começamos a escrever todos os dias uma frase de amor, de carinho, de incentivo para nós mesmos. Minha gente, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela paciência. Grande beijo. Feliz Dia das Mães, que vocês, para quem tem mãe, para que possa dar esse abraço, abraço não dá, né? Mas um abraço carinhoso vindo do coração, palavras de carinho, sabendo que o Dia das Mães são todos os dias, mas já que a gente inventou esse amanhã, que a gente possa dar flores que venham do coração. Grande beijo a todos e até no próximo encontro. Grande beijo, grande beijo, grande beijo.